prática aquilo que nós temos aprendido. Que Deus possa abençoar. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite um texto do livro de João, no capítulo 14, no versículo 27. Muito em breve, iremos fazer uma campanha novamente de 21 dias. Assim que estiver pronto as lições, nós iremos iniciar a nossa campanha de oração, de jejum, de ministração da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que serão 21 dias abençoadores. Vivemos uns dias de crescimento, momentos em que nós devemos nos dedicar a buscar a palavra do Senhor mais intimamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. João capítulo 14, no verso 27 diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. E a mensagem para nós é: viva melhor. Como que nós podemos viver melhor num mundo tão agitado, tão corrido, tão amedrontado, perseguidos, afligidos? Não vou falar açoitados, porque nós não estamos sendo açoitados. Somos açoitados de uma forma de falar, por outras situações, mas não literalmente um açoite, propriamente dito. Mas como viver melhor a nossa vida nesse mundo que nós vivemos, de tribulações, angústias, esse corre-corre para lá e para cá? Parece que o tempo, as 24 horas parece que deveriam ser 48, e o ano de 365 dias deveria ser mais, porque nós não demos conta, e parece que a gente não tem vivido melhor, porque o tempo está curto, e o tempo voa, principalmente depois que completa aí os 30 anos, o tempo voa. E aqui a palavra do Senhor em João capítulo 14, versículo 27, fala assim: deixe-vos a paz, mas não é a paz que o mundo oferece. João está falando, escreveu o seu livro, mas ele está falando, se referindo a Jesus dizendo: olha, eu deixo-vos a paz, mas não é a paz que o mundo dá. Jesus está falando assim: eu deixo a minha paz, a minha paz eu vos dou. E a paz que Jesus tinha é uma paz que é incomparável à paz que nós temos. E Jesus ele fala assim: eu deixo a minha paz com vocês. Embora nossos cumprimentos, quando nós nos encontramos, seja na porta da igreja, ou seja na casa, na rua, nós costumeiramente a gente fala assim: olha, graça e paz. Às vezes a gente fala isso da boca para fora, que a gente nem transmite graça e nem transmite a paz. Claro, nós seguimos aí as falas dos apóstolos, daqueles que deixaram, que na maioria dos livros, no início, começa o livro dizendo, o primeiro versículo: graça e paz sejam convosco. Mas será que realmente a gente tem transmitido a paz, vivido em paz? Talvez você tenha vivido a graça do Senhor, mas e a paz? Porque vira e mexe, nós nos deparamos com pessoas, cristãos,
vivendo uma vida perturbada, vivendo uma vida sem paz, não tem sossego. E nós vamos aprender aqui hoje a viver uma vida melhor, mediante essa palavra que o Senhor diz aqui em João capítulo 14. E Ele fala, ó, essa paz que eu dou a vocês, não é como o mundo dá. Não permiteis que os vossos corações vivem preocupados, nem vos deixeis amedrontar. Irmãos, nesse texto aqui, Jesus ele deixou a sua paz, e ainda que Ele nos deu a sua paz, é uma paz de graça. Você não precisa comprar essa paz. Tem gente que fala assim, nossa, eu preciso viajar, eu preciso ir para um hotel fazenda, eu preciso ir para a praia, eu preciso ficar a sós, eu preciso ir para o monte, para eu ter paz. Eu já vi gente dizendo isso. Eu já falei isso. Eu preciso ter paz, porque eu não estou tendo paz, não estou tendo sossego. E aqui Jesus ele vem falando assim, olha, essa paz que eu dou a vocês é uma paz de graça. Mas essa palavra nos dias de hoje, ela parece uma utopia, parece um conto de fadas, porque a gente vive na igreja, a gente ora ao Senhor, busca a presença do Eterno, e a gente continua vivendo sem paz. Senhor, aonde que eu vou encontrar a paz, se é que o Senhor nos deu ela de graça, e a palavra do Senhor fala assim, olha, eu deixo vocês a paz. Nós vivemos em dia que as pessoas, cada dia vêm perdendo essa paz em suas vidas, e começam a viver perturbação, vivem uma vida perturbada, vivem uma vida com medo, tem gente que tem medo de sair, medo de gente, medo de, principalmente essa pós-pandemia que nós passamos, tem gente que tem medo de multidão, medo de pessoas, medo de vir para a igreja, medo de frequentar ambientes fechados. Está certo que o medo, ele, de forma natural, e Deus nos criou com esse medo para até serve de proteção para a gente, mas o medo em excesso, ele começa a prejudicar, ele começa a tirar essa paz. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios para a gente viver melhor, para eu e você, nós vivermos melhor nessa vida curta que a gente tem aqui na terra. A nossa vida é curta, irmão. A Bíblia fala que é como um pó, é como uma poeira, que na mesma hora ela aparece e some, é como um vento. A nossa vida, ela é pequena. Quem dera se nós pudéssemos viver igual o Adão viveu, Noé, viveram muitos anos, mas a nossa vida, ela é curta, passa muito rápido. Mas parece que tem gente que vive essa vida mesmo sendo curta, buscando problemas para si, não deixando a paz reinar na sua vida. Agora eu pergunto para você, tem como eu e você, nós vivermos em paz em meio à tribulação? Tem como nós vivermos em paz em meio à angústia, sofrimento, situações difíceis? Tem jeito? Eu falo para você que tem. Paz. A primeira coisa está em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: portanto também vós, considerando que estamos rodeados por grande nuvem de testemunha, aí vem o segredo para viver uma vida melhor: desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha. Irmãos, sabe aquelas pessoas que procuram problema para ela? Tem gente que é expert nesse assunto, procurar problemas para ela.
E aqui está falando, olha, desembaraça, sabe, de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A ordem de Deus já foi falada aqui, é o quê? Para a gente livrar de tudo que nos atrapalha. O que está atrapalhando a sua vida? O que está tirando a sua paz? É a mesma coisa daquela pessoa que vence uma dívida. Ah, Senhor, graças a Deus, passei 30 anos, 20 anos para quitar, mas daqui a pouco entra numa outra. Dando só um exemplo. E se isso tira sua paz, irmãos, para que fazer outra? Agora, se dorme tranquilo, vive tranquilo, isso não te incomoda? Ah, acabei de sair de um relacionamento que tirava minha paz, mas daqui a pouco arruma outro. Pessoas que buscam problemas para si, a Bíblia fala assim, olha, tire, livre-se de tudo aquilo que atrapalha você, e nós precisamos colocar na nossa vida essa ordem, irmãos, pois muitas vezes nós vivemos uma vida enrolada com as coisas sempre pela metade. Começa uma coisa, não termina porque está enrolado. Começa uma faculdade, não termina. Começa um relacionamento, diz pela metade. E vai vivendo assim as coisas pela metade, porque as coisas não andam, e as coisas quebradas, documentos vencidos, documento IPVA, os documentos, PTU, aí vai enrolando, dívidas atrasadas, relacionamentos problemáticos, promessas não cumpridas, principalmente aquela promessa que a Jussara mostrou o áudio outro dia, que a gente morre de rir, que é aquele negócio, vamos marcar um dia, e esse dia nunca chega. Vamos marcar um dia para ir lá em casa? É um vídeo aí de uns 5 minutos, mas você morre de rir. São promessas que a gente nunca cumpre, né? Não vamos marcar um dia para você ir lá em casa, irmão, posso saber que esse dia nunca vai chegar, muito difícil. Se não tem data, olha, quinta-feira, dia 1º, aí sim, né? Mas marcar um dia, irmão, passa um ano. Um dia nós vamos sair de férias. Um dia, quem sabe, um dia eu vou viajar, um dia nós vamos viajar junto. Um dia nós vamos lá no Parque Ipanema divertir, no culto da família nós vamos falar sobre o tempo. Um dia nós vamos fazer isso, esse dia, irmãos, nunca chega. Aí, horários e compromissos sempre atrasados. Marca um horário, a pessoa não chega, não tem compromisso nem com a igreja, marca um horário, não chega, sabe? Tem pessoas assim, elas começam a ficar enrolado, sabe, com as coisas. Mas o que leva uma pessoa a viver desse modo, pessoa enrolada? Eu não quero de maneira nenhuma que uma pessoa, é lógico que muitas pessoas não falam com a gente, preferem falar com outras, mas se porventura eu tiver como nome de enrolado, não como enrolado financeiro, de pagar pessoas, que eu não sou, mas de compromisso mesmo, de marcar com você, falar assim um dia, fala para a gente, pastor, o senhor está enrolado numa situação aí, que você falou que ia marcar para um dia lá em casa, ou lá na sua casa, até hoje não chegou esse dia. É porque dívida, essas coisas, graças a Deus, e horário, eu não tenho esse problema comigo. Mas tem gente que tem. O que leva a pessoa a viver uma vida enrolada? Para viver uma vida melhor, irmãos, viver em paz, é preciso largar essas coisas. A melhor coisa que tem é nós estarmos na nossa casa e ficarmos sossegados, deitar na cama ou no travesseiro ou no sofá para descansar, e nós não estarmos preocupados porque nós estamos enrolados com alguma coisa, enrolados com alguma dívida, preocupados se alguém chega na porta para cobrar, preocupado com alguém que venha falar alguma coisa. Irmãos, nós precisamos nos desembaraçar. A segunda coisa é fazer o bem. Tiago capítulo 4 versículo 17,
Refletir sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Gálatas 6,9 fala: e não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Ah, pastor, eu fiz o bem há 10 anos, mas não colhi nada, eu só levei na cara, eu não vi nenhum fruto. Mas a Bíblia fala, olha, colheremos no tempo certo. Então nós precisamos fazer o bem. Se nós não estamos fazendo o bem, e a Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se nós, irmãos, sabemos fazer o bem, por que não fazer? E hoje a humanidade, ela só busca a felicidade dela, a alegria dela. Ela só quer receber, sem se preocupar com o próximo. Às vezes Deus tem nos abençoado em certas áreas da nossa vida, quem sabe até financeira, quem sabe próspera, e a gente ver alguém com uma dificuldade, até mesmo o irmão da igreja, ou até mesmo uma pessoa lá fora que não conhece a Jesus, mas nós fechamos, nós não fazemos o bem, nós não damos o alimento. Alguém bate na porta da sua casa e fala assim: olha, eu queria um prato de comida, e quando você olha lá para o portão, e você vê que é uma pessoa, um pedinte, você fecha a porta, nem oferece um copo com água. Se você sabe fazer o bem, nós precisamos fazer. E a maior alegria que podemos sentir, irmão, é quando fazemos o bem para as outras pessoas, sem contar que só vamos colher o bem quando plantamos o bem. E a Bíblia é clara sobre isso. A gente só colhe aquilo que nós plantamos, a lei da semeadura. Aquilo que você planta hoje, irmãos, pode ter certeza que um dia você vai colher. Se eu planto ódio aqui, eu vou colher ódio um dia. Agora, se eu planto amor, se eu planto perdão, se eu planto paciência, irmãos, isso nós vamos colher. É a lei da semeadura. Irmãos, a outra coisa que nós podemos fazer para viver uma vida melhor está no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 15. O trabalho do tolo tão fadigado que ele nem consegue achar o caminho de casa. O trabalho do tolo o deixa tão fadigado que ele não consegue achar o caminho de casa. Irmãos, sabe o que é isso? Não existe. Embora tenha aí os super-heróis, não existe a Mulher Maravilha, não existe o super-homem, por isso nós não podemos ser dominados pela demanda do dia a dia. A pessoa sai de manhã e só volta na madrugada, trabalhando de dia e noite, sábado, domingo. A vida dela é o dinheiro, a vida dela é o trabalho. Aí sabe o que acontece? Muitos têm perdido a saúde, muitos têm perdido a família, muitos têm perdido até Deus por causa da correria. Sabe qual é o maior problema das pessoas hoje em dia? E muitos, é não saber dizer não. Diz sim para tudo. O problema das pessoas hoje, e de muitos, é não saber dizer não. Aí, o tempo que deveria ser para Deus, que deveria ser para família, dedicação ao Senhor, a sua casa começa a virar um problema, que aí começa a perder a Deus, começa a perder a família, começa a perder a saúde, porque sem saúde nós não somos nada. Quando eu fiz o curso ONE, que é um curso que é para casar, preparado para casar, que é o antes do casado para sempre, que depois a gente faz o casado para sempre, depois a gente faz o finanças, que é o CRAU. E nesse curso, a primeira coisa que a gente aprende é que a prioridade é Deus. É Deus. Segundo, é o quê? Primeira coisa é Deus. É Deus. Quem é casado? O cônjuge.
Depois vem a saúde, porque sem saúde você perde emprego, você não vai para a igreja, você não faz nada. Tá? Então nós precisamos ter a prioridade nas nossas vidas. Aí não existe esse super-homem que ele vai dar conta de tudo, irmão. Não dá. Uma hora a conta chega. Não dá, não existe a super-mulher que vai dar conta de tudo. Então por isso que eu falo, e Salomão ele deixa claro, né? Existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo. A prioridade para mim é Deus, segundo a minha família. Eu tenho prioridade com a igreja? Tenho, a igreja é minha família. Mas se eu perder minha família, eu vou bem com a igreja local? Vou bem? Não. Então a prioridade é a minha família, porque a igreja sabe onde começa? Lá na sua casa. Se eu não estiver bem com a minha família, eu não vou estar bem aqui na igreja. Sabe, eu não vou estar bem nas minhas pregações. Eu tenho que estar bem lá em casa. Eu tenho que estar bem com meus filhos. Eu tenho que estar bom com a minha esposa. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Quantos querem viver melhor? Poucos disseram amém. Ninguém quer viver uma vida melhor, irmão? É só seguir esses princípios. Aceite seus limites humanos. Ninguém é de ferro. Ninguém é um robô. Faça o bem e simplifique a sua vida. Aceite seus limites humanos. Como você tem administrado a sua vida? Como é que você tem feito as suas obrigações do dia a dia? Você tem horário para tudo? Esse horário aqui eu não posso. Mas alguém está me chamando, irmão. Infelizmente não tem jeito. Esse horário aqui agora é eu e Deus. Esse tempo aqui agora é com a família. Esse tempo aqui agora é com a igreja. A gente pode marcar para outro dia, mas agora eu não posso. Por último, busque alegria e prazer em Deus. Tem gente que fala que Deus é a prioridade na sua vida, mas Deus deixa Deus por último nas coisas no dia a dia. Senhor, eu te amo. Você acha por que Jesus, irmãos, na onisciência dele, na presciência, que é um dos atributos de Deus, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí é como a gente diz, né? Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala: você não me ama nada não. Pedro, você me ama, Pedro? Te amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Pai, eu te amo. A gente fala, né? O Senhor é prioridade na minha vida. Mas se é prioridade, por que nós deixamos Deus por último? Irmãos, Deus deve ser prioridade na nossa vida. Então você deve ter prazer em buscar a Deus. Em Salmo 16, versículo de 8 a 11 diz: tenho sempre o Senhor diante de mim, Ele é a minha direita, não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no meu coração, no íntimo exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, olha só, repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença, o eterno prazer de estar na sua destra. Irmãos, é prazeroso estar na presença do Senhor. Sabe por que muitas pessoas elas não oram, não leem a Bíblia, não têm aquele momento de comunhão com o Senhor, até mesmo de vir aos cultos, porque talvez lá em casa não tem esse tempo, mas nem na igreja ele vem, porque eu posso afirmar com vocês, para muitos, que não tem prazer de estar na presença do Senhor. Não tem. Porque a palavra do Senhor fala assim: o Senhor é a minha direita, não serei abalado. Tenho sempre o Senhor
diante de mim. E olha que nossos cultos aqui acontecem 3 vezes na semana. Um na terça, um no domingo à noite e um pela manhã, domingo. Se fosse todo dia, como tem igreja aí que tem todos os dias. Será que nós mesmos temos prazer de estar na presença? Será que nós realmente amamos o Senhor? Senhor, mas eu amo o Senhor, mas não tem nada a ver com a igreja local, meu irmão. A igreja é o corpo. A igreja é o corpo, não é a igreja placa, é a igreja e o corpo, reunidos. No Novo Testamento a gente vê que eles estavam reunidos todos os dias, em comunhão, no partir do pão, em jejum e oração, em casa e no templo, reunia-se todos os dias. Nós vamos fazer isso aqui, mas eu estou dando um exemplo assim, eu quero viver uma vida melhor, mas Deus não é a prioridade da minha vida, irmãos, minha vida não vai ser melhor. Nós temos que dizer, como o salmista diz aqui, tenho sempre o Senhor diante de mim, Ele é a minha direita, não serei abalado, nem permitirás que teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na sua destra. Eu tenho o eterno prazer de estar na tua presença. Sabe o que ele está falando? Eu quero viver na tua presença eternamente, eu tenho o eterno prazer. A nossa necessidade, irmãos, existencial é do tamanho de Deus. Nada pode preencher esse vazio na nossa vida. Não é errado nós querermos conquistar o mundo, como aquele desenho lá do Pink Cérebro. Todos os dias eles saíam para conquistar o mundo e não conquistavam. Hoje nós vamos dominar o mundo. Eu gostava desse desenho, Pink Cérebro. É uns ratinhos, camundongo. E eles saíam para conquistar o mundo e não conseguiam. Meu irmão, você não vai conquistar o mundo. Você chegar em casa deprimido, triste. Mas o problema é que muitos buscam e começam a buscar as riquezas. É pecado nisso? Não. Mas aí começa as riquezas a dominá-lo. Aí com a riqueza vem os prazeres. E aí muitos prazeres na bebida. Não confunda uma coisa de riqueza, a pessoa que é rico vai se aprofundar nas bebidas. Não, cada caso é um caso. Mas estou falando que através dos prazeres, através da bebida, aí vem diversas coisas deste mundo com as suas realizações, mas só em Deus o homem se realiza plenamente. Não há outro caminho. Pode ter riquezas, se aprofundar nas bebedices, nos prazeres, mas só em Deus a pessoa terá prazer, as suas realizações plenamente. Aonde você tem buscado a sua alegria? Aí eu vou buscar minha alegria, você mais, irmão, é o pior erro que a pessoa tem. Se eu ganhar tanto, eu vou ser mais feliz. É o maior engano que se pode ter. Meu irmão, você pode estar feliz e contente com aquilo que Deus te dá. Você pode estar feliz com aquilo que Deus te dá. Mas isso vai... Irmãos, pode te dar acesso, pode trazer outras coisas. Mas eu posso afirmar para você que tem muita gente que tem dinheiro e não é feliz. E eles te afirmam, olha, esquece. Se você está correndo atrás disso, porque vai trazer felicidade, alegria, esquece. Não vai trazer. Você tem buscado as suas alegrias, as suas realizações? Com certeza, irmãos, a vida de Deus, a vida que Deus quer viver, e que Ele quer que nós vivamos, é uma vida em paz. É uma vida de plenas realizações, é uma vida de alegria na sua presença. E nessa noite, decida viver o melhor de Deus. Deus vai te recompensar. Não espere estar alegre, feliz, buscando realizações. Esteja feliz e alegre com aquilo que Deus tem te dado.
esteja feliz. Senhor, obrigado pela minha casa. Obrigado, ó Pai, porque eu ando a pé, não tenho um carro, porque muita gente nem tem pé para andar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado um carro para ir para a igreja, porque tem gente que vai a pé e não falta, de jeito nenhum. E tem gente que tem tudo e não vai. Quais são as suas prioridades? Será que você vai ficar feliz mesmo? Será que você vai ficar mais firme? Que nem fala assim, eu vou ficar mais firme diante da presença de Deus, se Ele me dá tal bênção. Meu irmão, cuidado com o que você pede. Tem bênção que se torna maldição na vida da pessoa. Senhor, me dá aquela princesa, aquela namorada linda ali, Senhor, de olho azul, né? Como nosso primo falava, eu quero uma loura de olho azul, 2 metros de altura, assim como eu sou. O meu primo que passou por a igreja aqui, vocês sabem quem que é, o irmão Wilson. Fala assim, rapaz, cuidado com o que você tem pedido, cuidado. Graças a Deus ele casou, não foi com a loura, foi com a morena mais baixa, cabelo cacheado, tinha nada a ver com o que ele pediu, mas ele casou. Irmãos, talvez tenha bênção que se torna maldição na sua vida, porque nós já vimos isso acontecer em muitos irmãos. Senhor, eu queria uma bicicleta, pastor, ore para mim, eu vou subir no monte, vou orar todo dia, porque eu não posso faltar ao culto. Meu irmão, quando deu, cadê o irmão? Nem aqui está mais com a gente, desviou, o carro se tornou, a bicicleta, a moto se tornou um empecilho para ele, teve outras prioridades. Irmãos, tem muitas pessoas buscando a Deus, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar. Infelizmente, muitas dessas pessoas têm perdido a presença do Senhor por causa dessas coisas. Então, viva o melhor de Deus para você. Deus vai te abençoar. No tempo certo, Deus vai fazer com que você colha aquilo que você está plantando, mesmo que os nossos olhos, nós não estamos enxergando. Tem coisas, irmão, que demora a crescer mesmo. Tem frutos que é rápido. Por exemplo, mato. Pensa no negócio que cresce rápido, é mato, irmão. Quem gosta de mato aqui? Ninguém gosta de mato, né? Grama é uma benção para jogar bola, deitar uma grama bonitinha, mas mato, irmão, ninguém gosta. Mas cai uma chuvinha, colonhão, cai uma chuvinha, um negócio que é danado para crescer. É ou não é, irmão Hélio? Lá no campo, cai uma chuvinha, passou a máquina hoje, cai a chuvinha, mas cresce uns matos lá que não é grama, é uns matinhos, que incomoda. Agora aquela planta que você está regando ali todo dia, irmãos, ela demora a crescer. E quando é planta, quando é alguma coisa frutífera, quando começa a dar frutos, você não dá conta de usufruir, começa até a estragar, você tem que dar para vizinho. É assim ou não é? É assim que Deus faz na nossa vida. Deixa os frutos, planta as plantas, as sementes corretas na sua vida, que no tempo certo nós vamos colher